Vamos começar com a nossa revisão sobre Linux, os comandinhos básicos, para que a gente possa dar continuidade ao conteúdo, ok? Bom, para a gente, primeiro passo aqui é a gente se logar na máquina virtual que a gente criou nas aulas passadas. Então eu vou me logar aqui com o usuário aluno, ok? E a senha aula. Então, se você colocou algum usuário e senha diferentes, aí você vai ter que se logar com esse usuário e senha que você atribuiu. Feito o login, eu caí aqui no shell, no prompt, e agora eu já posso fornecer os comandos para o sistema operacional. Bom, o primeiro comandinho mais básico que a gente vai ver aqui é o comandinho ls. O comandinho ls serve para listar o conteúdo de um determinado diretório, de uma determinada pasta, né? Então aqui no Linux, no sistema operacional Unix, nós chamamos as pastas, nós temos o costume de chamar de diretório. Para listar o conteúdo, basta eu colocar o comando ls seguido do diretório que eu quero investigar, que eu quero listar. Eu vou mandar ele listar aqui o conteúdo do diretório etc. ls/etc, ele listou o conteúdo do diretório etc. O comando ls ele pode ter alguns parâmetros, né, que você pode colocar. Então ls-l ele vai listar de uma maneira mais detalhada o conteúdo do diretório. Então eu coloquei ls-l e ele listou aqui para mim o conteúdo do diretório com algumas informações. Esse primeiro grupinho aqui, né, que ele coloca, é o grupinho de permissões do arquivo, o atributo dos arquivos mais as suas permissões. Depois eu tenho o usuário, dono do arquivo, e o grupo do arquivo. Em seguida eu tenho o tamanho do arquivo, a data e hora daquele arquivo. E por último aqui na frente o nome do arquivo ou do diretório. Ok? Esse tamanho de arquivo aqui, ele lista em bytes. Se eu quiser que ele lista de uma forma mais amigável, você pode colocar um ls-l h. Aí ele lista de uma forma mais fácil de você entender. Então ele lista aqui, ao invés de 4.000 bytes, né, ele mostra aqui 4K. Ok? Fica mais fácil da gente entender a saída. Um outro parâmetro que é interessante a gente usar é o parâmetro A, junto com o ls. Se eu colocar ls-a, ele mostra os arquivos ocultos, que por padrão, nos sistemas operacionais Unix, eles são aqueles arquivos que têm o ponto, começam com um ponto. Então todos aqueles arquivos e diretórios que começam com um ponto, eles são considerados como arquivos ocultos. Tá? Se você quiser mostrar esses arquivos ocultos, você coloca a diretiva "-a". E ela pode ser combinada também com os outros, né? Por exemplo, ALH, ele vai listar de forma detalhada e também de uma maneira mais fácil de você entender. Onde é K, ele mostra, onde é kbytes, ele mostra K, onde é megabytes, ele mostra M, onde é giga, ele mostra G, e assim sucessivamente. Tá? Então aqui ele mostra de forma combinada arquivos ocultos, de maneira listada, de maneira completa, detalhada, mas uma forma mais fácil de entender. Ok? Então esse é o comandinho ls. O próximo comandinho importante que a gente tem que ver é o comandinho cd. O comandinho cd serve para a gente mudar de diretório. Então se eu colocar cd somente, ele vai direcionar o usuário corrente para o seu diretório
home, para o seu diretório padrão. Se eu colocar cd barra, ele direciona o usuário para a raiz do sistema operacional, o diretório raiz, o barra. E se eu der um ls aqui, ele vai exibir para mim toda a raiz de diretórios. Okay? Então tem o bin, onde tem os arquivos binários do sistema, o dev, o home, é onde ele concentra os diretórios dos usuários, o lib, que tem as bibliotecas, o media, que ele usa para fazer a montagem de unidades, por exemplo, um pendrive, um CD, alguma coisa que você coloca, ele vai montar dentro desse diretório media. OPT são um diretório que ele utiliza para armazenar arquivos de instalações que você utilize. Por exemplo, se você instala um banco de dados, um Oracle, por exemplo, é interessante que você instale nesse diretório, dentro desse OPT. Enfim, as instalações diversas você pode fazer dentro desse OPT. O root, que é o diretório padrão do usuário root, do superusuário. O sbin são arquivos, ele armazena arquivos de serviços, de servidores, arquivos binários de serviços. sys, alguns arquivos de sistema. O sr, arquivos de usuário, mas também que o usuário possa ter instalado, em virtude da instalação de outros programas, de outros aplicativos, ele pode jogar dentro desse USR. Dentro desse USR tem outros subdiretórios, o USR local, o USR sbin, etc. O boot, que ele utiliza para armazenar a imagem de boot do sistema operacional, onde ele começa a inicialização do sistema operacional Linux. O etc, ele armazena os arquivos de configuração do sistema operacional. MNT para montagem. Proc, ele armazena processos. Run são arquivos de execução, de processos também. E esse var aqui serve para armazenar arquivos variáveis. Por exemplo, se você tem logs no seu sistema operacional, de acessos, enfim, ele vai armazenar dentro desse var. Okay? TMP é para arquivos temporários. Então, essa, bem resumidamente, é essa a estrutura do sistema operacional Linux aqui que nós estamos vendo. Basicamente, todos os sistemas operacionais que seguem a filosofia Unix têm mais ou menos esse jeitão aqui. Tá? Bom, então se eu quiser acessar um diretório, basta eu colocar aqui cd e o diretório que eu quero acessar. Então, por exemplo, cd, considerando que eu esteja aqui do barra, na partição raiz, diretório raiz, eu vou acessar o root. Ele não deixa, porque eu estou como usuário padrão, não posso, logicamente, acessar o diretório padrão do usuário root, do superusuário. Mas se eu quiser, por exemplo, acessar o home, eu posso. Tá? Então ele deixa eu acessar lá o home. Dentro do home tem um diretório aluno que é o meu home. Você dá um cd aqui, aluno, ele acessa lá diretório aluno. Ah, mas aqui ele não está mostrando. Sempre que você visualizar no shell aqui, esse sinalzinho do til aqui, tá? Indica que você está no diretório home. Então, o diretório home do usuário, o diretório padrão do usuário, ele representa sempre com o tilzinho, tá? O sinalzinho de til. Tanto é que se você for, por exemplo, no barra e der um cd e um tilzinho, ele vai lá para o diretório home. Tá? Mas eu quero saber qual que é o diretório que eu estou. Aí você pode utilizar o comando pwd. Aí ele te mostra, você está no diretório home aluno. Ok? Aí você pode também trabalhar de maneira
que você acesse o diretório se referindo de onde você esteja. Então vamos supor que você esteja lá no, vou dar um cd barra, por exemplo, etc default. Então acessei esse diretório default. Só que agora, o que eu quero fazer? Eu quero acessar, por exemplo, dentro do etc, eu quero acessar o diretório, por exemplo, peer. Então, o que eu faço? Eu posso fazer assim, ó, cd ponto barra, que ele volta para o diretório anterior, então eu estou dentro do default, cd ponto barra, ele volta para o etc. E dentro do etc eu acesso o peer. Ok? Então eu trabalho de maneira relativa ao caminho que eu estou. Ok? Mas também poderia fazer direto, né? cd barra etc barra peer, por exemplo, ele direciona de maneira absoluta o caminho do diretório. Tá? Então esse foi o comandinho pwd. Vou voltar lá para o home. Se eu quiser voltar para o home, é só dar um cd, ele volta lá para o home. Ah, mas eu queria voltar para o diretório que eu estava anterior, ou seja, o barra etc barra peer. Como eu faço? Ele tem um atalho interessante que é o cd espaço sinalzinho de menos. Aí ele já me direciona para o diretório que eu estava anteriormente. Tá? Esse é um atalho legal, você pode usar quando precisar. Tá? cd espaço sinalzinho de menos. Vou voltar lá para o home novamente. Como que eu crio diretórios? Para criar diretório eu utilizo o mkdir e o nome do diretório, por exemplo, teste. Então, eu criei um diretório teste dentro do diretório que eu estou, do meu home, que é o home aluno, e aqui dentro eu tenho o teste. Tá? Bom, outro comandinho é o comandinho cat, C-A-T. O comandinho cat serve para exibir o conteúdo de um determinado arquivo em tela. Então ele pega o conteúdo do arquivo e joga na tela para você. O modo de utilização dele é cat e o nome de um arquivo qualquer. Então, por exemplo, vou dar um cat aqui barra etc. Vamos ver se eu consigo visualizar um aqui. Vou pegar esse resolve.conf. Vamos ver se ele vai deixar eu ler esse arquivo aqui. Olha lá. Então ele pega o conteúdo do arquivo e joga na tela. Tá? Só isso que ele faz. Ele lê o arquivo e posta na tela para o usuário visualizar. Então essa é a utilidade do cat. Uma outra coisa que eu posso fazer também com o cat é a parte de adicionar um arquivo. Então, por exemplo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou listar aqui uma coisa. Eu vou criar um arquivo qualquer aqui. Ok, então eu tenho aqui um arquivo que eu chamei de arc.txt, um conteúdo qualquer aqui. Um recurso interessante do Linux, ou dos sistemas operacionais Unix, é que eu posso adicionar um conteúdo. Então, por exemplo, eu quero jogar um conteúdo qualquer no final desse arquivo que eu criei aqui. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o arquivo que eu li anteriormente, que é o etc barra resolve.conf e vou adicionar no final desse arquivo arc que eu criei. Então, adicionar é sinalzinho maior, que ele adiciona. Ele vai jogar no final do arquivo nesse arc.txt.
Vamos ver como é que ficou esse arquivo arc.txt, catch arc.txt. Então tem o conteúdo que eu já tinha aqui no arquivo, que é um AAA, e ele pegou o conteúdo lá do resolve.conf, do diretório etc, e jogou logo em seguida. Então essa é para isso que serve o catch. Okay? Se você, ao invés de colocar esse sinalzinho de maior duplo, colocar um sinalzinho de maior simples, aí ele não vai adicionar, tá? Ele vai substituir todo o conteúdo do arquivo, do arc, ele vai sobrescrever pelo conteúdo que você está querendo jogar. Fazendo assim, ele vai apagar tudo. Olha lá, vai mostrar só o conteúdo do arquivo mesmo. Tá? Então ele matou aquilo que você tinha no arc.txt e jogou todo o conteúdo do resolve.conf em cima. Ok? Então, maior, ele adiciona no final. Só um maior, ele sobrescreve o arquivo. Bom, outro comandinho importante é o comandinho more. O more serve para mostrar um determinado conteúdo, seja de arquivo ou de uma listagem qualquer, de forma paginada. Se você tiver um arquivo grande ou uma listagem grande, você pode utilizar o more para paginar esse resultado. Então, por exemplo, eu vou pegar um arquivo aqui, more/var log, vamos ver se tem um aqui, esse dbklog aqui, olha lá. Repare que ele pega esse arquivo, ele mostra na tela e já coloca aqui para mim um progresso, né, o 0% more. Se eu apertar o Enter, ele vai mostrar linha a linha para mim. Tá? Se eu for apertando o Enter, ele vai mostrando linha a linha. Se eu apertar a barra de espaço, ele vai jogar uma página toda para cima. Tá? Ele vai paginar em tela por tela. Ok? Se eu quiser sair dessa listagem, é só apertar a tecla Q de queijo. Aí ele cai fora da listagem, tá? Do more. Ok? Então, esse foi o comandinho more. E ele pode ser usado, né, com outros também. Por exemplo, se você quiser listar, vou mandar listar aqui o ls-l barra etc. Então eu quero listar o conteúdo do diretório etc. Só que se você reparar, né, que aquilo que ficou aqui para cima, você perdeu. Né, o sudoers para cima ali, você perdeu. Para que isso não aconteça, você pode colocar o ls-l, colocar o pipe. Para que serve o pipe? O pipe ele serve para concatenar comandos. Então você vai pegar a saída desse comando ls-l e jogar como entrada do próximo. Para isso que serve o pipe. Então vai servir como entrada do more. Então essa listagem vai ser paginada. Deixa eu colocar aqui o barra etc, ls-l barra etc, pipe more. Olha lá, ó. Então agora eu tenho minha listagem paginada. Ok? Novamente, se você quiser sair dessa listagem, é só apertar o Q e funciona da mesma forma, né? Barra de espaço é página por página e Enter é linha a linha, e o Q ele cai fora. Tá? Próximo comandinho, cp. O comandinho cp copia. Ele copia um determinado arquivo de um lugar para o outro ou para o mesmo local com um nome diferente. Então, vamos supor, eu tenho aqui um arquivinho chamado arc.txt, eu quero copiar esse arquivo. cp, coloco a origem, que é arc.txt, e o destino. Se você quiser colocar o destino em outro diretório, né, você pode. Basta você indicar aqui, por exemplo, barra tc, ou o diretório que você queira lá, ou, por exemplo, dentro do teste, barra arc2.txt.
Então eu copiei ele lá para o arc2, dentro do diretório teste do meu home, eu joguei ele lá com o nome de arc2txt. Se eu der um cd aqui, teste, e mandar listar, ele está lá, arc2txt. Ok? Então, esse é o comandinho cp, que serve para fazer cópia, né? Copiar um arquivo. O outro comandinho, que é bastante parecido, é o mv. mv, ou move, ele serve para mover. Ele move um determinado arquivo de um lugar para o outro, ou simplesmente renomeia aquele arquivo. Então, vamos supor, eu quero mover esse arquivo aqui, esse arquivo arc.txt, eu quero mover ele para o diretório anterior, né, para o home aluno. Eu posso fazer assim, ó, mv arc.txt, para onde que eu vou mover? Posso fazer de duas formas, indicar aqui o caminho /home /aluno, certo? Ou colocar o caminho relativo, que é o anterior, ou seja, /. Ok? Aí eu volto no diretório anterior, cd ... ele volta ao diretório anterior e ele está lá. Eu quero renomear ele. Então você coloca assim, ó, mv arc2.txt para o novo nome. Vou mover para arquivo.txt. Está lá, renomeado. Ok? Então esse é o comandinho mv. Tá? Ele move o arquivo, o diretório, ou simplesmente renomeia o arquivo ou diretório. Outro comandinho é o comandinho rm, de remove. Ele vai remover, deletar um determinado arquivo. Então, se você colocar assim, ó, deixa eu, por exemplo, eu vou colocar aqui rm arquivo txt. Então, mandei remover meu arquivo txt. Olha lá. Tá? Apagar. Vamos supor, então, que eu faça o seguinte. Eu vou copiar esse meu arquivo txt para o teste txt como arc2.txt. Então, copiei novamente esse meu arquivo arc.txt lá para o diretório teste. Vou tentar remover esse diretório agora. Então, eu vou dar um rm teste. Ele fala, ó, não pode remover o teste, é um diretório. Certo? Então, eu posso tentar o rmdir, né, para remover esse diretório, que é um comandinho específico para remover diretório, rmdir e o nome do diretório, teste. Falhou também. Ele está dizendo que não pode remover o diretório porque o diretório não está vazio, diretório not empty. Ou seja, para que eu consiga apagar um diretório com esse comandinho rmdir, eu preciso apagar todo o conteúdo dele primeiro, tá? Ou simplesmente você utiliza o comando rm mesmo com a diretiva rf, com rm-rf e o diretório que você quer apagar. Cuidado com esse comando, tá? Se você der esse comando aí em lugar errado, você pode acabar com todo o seu sistema operacional, tá? Muito cuidado ao executar esse comando rm-rf, porque ele remove tudo mesmo. Então, nesse caso, eu vou remover todo o conteúdo do diretório, mais o próprio diretório. Executei, dou um ls aqui, agora não tem mais o arquivo, o diretório, nem mais o arquivo que estava dentro dele. Tá? Bom, outro comando que é muito utilizado é o comandinho ln
LN. Para que serve o LN? O LN serve para a gente criar links ou atalhos de um determinado diretório ou arquivo. Vamos supor, eu quero então criar um atalho aqui dentro do meu diretório home para o diretório etc, por exemplo. Como que eu faço? Eu coloco ln-s, o destino, aonde eu quero chegar, /etc, e o nome do meu atalho. Vou colocar aqui atalho etc. Então ele vai criar dentro do meu diretório home um atalho que vai apontar lá para o diretório etc. Para eu visualizar, eu dou um ls aqui, "-l", e ele mostra exatamente aquilo que eu criei. Então ele mostra aqui, ó, atalho etc, apontando lá para o diretório etc. Se eu der um cd atalho etc, ele me direciona lá para o diretório etc. Se eu der um pwd aqui também, ó, ele mostra home, aluno, atalho etc. Ele não mostra o /etc. É como se eu tivesse lá dentro do etc, mas ele não mostra. Se eu der um ls-l aqui, você vai ver que o conteúdo é o do diretório etc. Tá? Então, o ln-s cria um link, tá? Um atalho, pode ser para um arquivo, pode ser para um diretório, como a gente fez aqui, tá? Vai depender da situação. Se eu quiser remover esse link, é só você dar um rm e o nome do link que você criou aqui, link simbólico. rm atalho etc, ele remove o atalho. Ele remove o atalho, tá? Não remove lá o /etc, ele só vai remover o atalho. Ok? Outro comandinho que é muito útil é o comando df. O comandinho df, ele serve para a gente listar a utilização das partições e do disco. Então eu quero saber a utilização, como que está a utilização do meu disco. Então você utiliza o comandinho df. O df, a forma de visualização dele é meio confusa, né? Ele mostra aqui, primeiro é o file system, o sistema de arquivo, depois ele mostra blocos de 1K, depois usado, depois disponível e o percentual usado e aonde que ele está montado. Para ficar mais fácil de visualizar, você pode dar um df -h. Aí ele mostra de maneira mais fácil. Ele mostra o tamanho da partição, o tamanho do diretório, o que tem usado, o que está disponível, a porcentagem utilizada e aonde está montado. Tá? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui, vamos pegar aqui uma partição, pode ser essa aqui, essa dev mapper aula ubuntu tracinho vg root, que é de tamanho 7 GB. Eu estou usando 895 megas dela e tem disponível 5.8 GB. Porcentagem de utilização é 14%. E aonde que ela está montada? No barra, né? Na partição barra, na raiz do sistema operacional. Tá? Esse é o comandinho df. E o du. O du é parecido, só que ele mostra do diretório. Então, eu posso entrar, por exemplo, lá no etc, ó, e dar um du. E ele vai listar para mim os diretórios que tem dentro aí do etc e a utilização dele. Se você quiser mostrar de uma maneira mais amigável, você coloca o "-h na frente, du -h. Ele vai mostrar, ó, dentro desse diretório tem tantos K, desse diretório tem tantos K, que no final de tudo, né, aqui embaixo, ele mostra um total 4.9 mega. Tá? Então, dentro do etc, ele mostra quanto tem dentro de cada diretório
e também no final ele mostra uma somatória total aí da utilização dentro do diretório. Ok? Esse é o comandinho DU, tá? DU, utilização do diretório. Agora, vou fazer uma revisão do conteúdo de permissões, que é um conteúdo muito importante também para a gente dar continuidade no nosso conteúdo, né, no nosso assunto. A gente vai precisar recordar algumas coisas sobre permissões. Então, aqueles que ainda não conhecem vão aprender, e aqueles que já viram, é claro que vão ver como revisão. Bom, vou voltar lá no meu diretório home. Eu tenho aqui o arquivo que eu criei. Qual que é esse formato aqui que ele utiliza? Esse formato que ele utiliza, essa forma, né, que ele mostra as permissões, é assim, ó. O primeiro RW se refere, o primeiro conjuntinho aqui, né, então, ó, lembrando que é R de leitura, né, read, W de gravação, write, e o X de execução. Então eu posso ter esses três aí, RWX. Então eu tenho sempre um conjuntinho de três, RWX, RWX e RWX. Pode ser que você tenha um arquivo R, só o R, né, só o W, ou só o X, ou combinação dos dois, de dois deles, ou de um só, né, vai depender da situação. Mas lembre-se que eu tenho RWX. Esse primeiro sinalzinho de menos aqui, no começo, ele indica o tipo, né, se é arquivo, ele aparece o sinalzinho de menos. Se é um diretório, ele mostraria um D. Eu vou criar um diretório aqui só para exemplificar. Então aqui, ó, tá vendo? Ó, ele mostra agora um D de diretório. Então, esse aqui de cima é um arquivo, então ele traz com um sinalzinho de menos. Se fosse um link, ele traria com, ao invés do D, um L aqui antes de tudo. Tá? Depois, eu tenho esse primeiro conjuntinho, né, de RW e menos. O que é esse RW menos? Essa primeira posição de RWX, né, que teria RWX, se refere à permissão do dono do arquivo. Aqui nesse caso é o aluno. Então esse primeiro aluno aqui se refere ao dono do arquivo. O segundo bloquinho aqui de 3 sinaizinhos de menos, que também está com RW, então eu tenho o primeiro conjuntinho, né, o RW-, que é o do dono. Depois eu tenho outro RW, que é o do grupo. Então, RW- para o grupo do arquivo, que nesse caso está para o aluno. Então, a segunda coluna aqui de aluno indica que o proprietário, o grupo proprietário é o aluno. Tá? Grupo proprietário aluno. E o último bloco, que é só o R tracinho, indica outros, né, os demais usuários. Qual a permissão dos demais usuários? Então, conclusão que a gente pode chegar aqui, ó. RW tracinho significa que o dono tem permissão de leitura e gravação. Read e write, RW. Se tivesse de execução, estaria assim, ó, RWX também. Como poderia estar assim, tracinho W, assim, por exemplo, só com execução e escrita. Tá? Então, RW, tracinho, ele só vai ter permissão de escrita e gravação e não de execução. Depois, o próximo RW também, só que é leitura e gravação para o grupo do proprietário. E depois o R, tracinho, indica que ele tem permissão só de leitura. Só permissão de leitura. Ok?
Os outros só podem ler o arquivo, não podem gravar no arquivo. Então, esse aqui é o esquema de permissão. Como que faz para a gente alterar esse esquema de permissão? A gente pode fazer isso de duas formas. A primeira, você pode especificar direto a permissão que você quer. Então a gente vai usar o comandinho chmod para alterar a permissão. E o que a gente quer fazer? Então, por exemplo, eu quero adicionar a permissão de execução. Para adicionar, eu utilizo A para adicionar. A para adicionar. Mais eu vou adicionar a permissão. Então eu vou colocar para os três, tanto os três grupinhos aqui, tanto o dono quanto o grupo quanto os outros, eu vou adicionar uma permissão, por exemplo, de X, que é execução. Vou adicionar aqui essa permissão de execução para o meu arquivo arc.txt. Vamos verificar agora como ficou o arquivo. Está lá. Ó. Então eu adicionei para os três grupinhos, tanto para o dono, para o grupo do dono e dos outros o X. Tá. Ah, mas eu quero remover, como eu faço? Então coloco chmod A, que é para os três grupinhos, menos, que eu quero remover, e a permissão que eu quero remover, o tipo que eu quero remover, que é, por exemplo, o W. Então eu vou remover o W do arc.txt. Então agora ele só tem permissão de leitura e execução. Tá? Aqui no caso do grupo e do proprietário. E também dos outros. Ok? Agora eu posso, vamos supor, eu quero tirar também a execução. Então menos X. Então você vai tirar a execução. Agora ele só ficou com leitura para todo mundo. Ok? Eu quero adicionar só para o dono do arquivo. Só para o dono do arquivo eu quero adicionar a gravação. Como que eu faço? Então eu coloco assim, ó, ao invés do A eu coloco o U, que vai ser só do dono, do usuário dono. O que eu quero fazer? Mais, adicionar permissão de gravação, W no arc.txt. Então só adicionei o W para o dono. Ok? E isso você pode fazer com os outros também. O U, como a gente fez aqui, é para o dono, o usuário dono. O O para os outros e o G para o grupo. Se você quer trabalhar só com o grupo, é G, O para os outros, tá? E o A para o U para o usuário e o A para todo mundo. Ok? Você pode trabalhar de outra forma também, que é atribuindo uma numeração. Então a gente usa assim. Para cada permissão a gente atribui uma numeração. É um valor. Então, por exemplo, a gente utiliza para leitura, para leitura, a gente usa o número 4, o valor 4. Para gravação, a gente usa 2. E para execução, a gente usa 1. Então eu tenho assim, ó, o 4 é para leitura, equivale ao R. O W
é 2 e o x é 1. Então, por exemplo, vamos supor que, vamos analisar esse primeiro esquema aqui de permissões que a gente tem aqui, né? Esse arc-txt aqui que nós temos o RW aqui, o RW, tracinho. Se a gente considerar esse peso, né, de permissões que a gente acabou de ver agora, que eu disse para vocês, como seria? O R eu disse que vale 4 e o W vale 2. E, no caso, o X vale 1. Como aqui eu não tenho o X não está ativo, então ele não vale nada, vale 0. Então eu somo o R, que vale 4, mais o W, que vale 2, eu tenho 6. Então esse conjuntinho aqui, RW, vale 6. 6. E o próximo aqui, ó, o próximo bloquinho do grupo, né? O grupo só tem o R. Se ele só tem o R, vale 4. Então 4 mais 0 mais 0. Né? Ficaria ali. E os outros, mesma coisa. 4 mais 0 mais 0. Ok? Então eu posso trabalhar dessa forma também. Então se eu quiser, por exemplo, atribuir uma permissão de execução assim, ó, RW, tracinho, RW, tracinho, R, tracinho, X, ou melhor, vamos fazer diferente, vou colocar aqui tracinho W, X, como que ficaria? Como que ficaria esse esquema aqui de permissão? Utilizando a numeração. Ficaria então RW que dá 6, RW que dá 6, ok? E WX que é 3, né? 3 é 2 do W mais 1 do X. Então, para especificar esse esquema de permissão, eu coloco assim, ó, chmod 663 e o nome que eu quero, arc-txt. Então ele vai especificar para mim nesse formato aí que eu quis, tá? Ah, eu quero, por exemplo, tirar o W, né, lá tanto do grupo quanto dos outros. Então eu coloco chmod, as permissões do usuário vão continuar mesmas, então eu coloco 6. Eu quero deixar só leitura para o grupo, então vai ficar só o R, que vale 4, e os outros eu vou deixar só a execução, que vale 1. E o nome arc-txt. Olha lá. Ok? Então eu posso trabalhar dessa forma também, né? Você vai analisar qual é a forma que fica mais fácil. Lembrando que o máximo, né, que a gente poderia ter de permissão, a permissão máxima, ou permissão total para um arquivo qualquer, é o 777. Ou seja, leitura, escrita e execução, tanto para o dono, o grupo do dono e os outros. 777 é RWX para todo mundo. Tá? Voltar naquilo que a gente estava lá. Ok. Bom, então essa aqui foi uma revisãozinha, né, passei bem rápido e bem resumidamente pelos principais comandos que a gente vai trabalhar e que a gente pode encontrar durante o nosso andamento do curso, tá? É interessante que você pratique para fixar esses comandos que a gente acabou de ver aqui. Então pode criar um arquivo, mandar listar, apaga, copia de um lugar, copia para o outro, remove, altera a permissão, faz de um jeito, faz de outro, para que você entenda como funciona esse esquema de permissões também, tá? Então espero que você tenha gostado
e bom estudo. E até a próxima.